E aí, pessoal, e temos novidades na construção do Grupo Tricolor. Tem proposta por Bitelo, tem a definição de Biel e tem também até Elias na conversa. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora eu tenho uma dica para você que quer sair da rotina, levar sua companheira ou seu companheiro para curtir ótimos momentos. O Sense Motel é uma excelente opção, perto e discreto, com suítes novas e modernas. Você vai mandar um WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo, vai fazer a sua reserva e eles vão decorar a suíte e você não precisa se envolver com nada. E ainda pode comprar pelo site com o cupom CCD10 para ganhar 10% de desconto. Segue o Sense Motel lá no Instagram, @motelsense. Sempre tem promoções e novidades. Sense Motel é a pedida para hoje. Gente, o grupo de jogadores do Grêmio, nós sabemos e o torcedor tem dito, muitos que não querem ficar. Mas existem jogadores que de fato aprovaram no ambiente do Grêmio. Dois deles, o Bitelo e o Biel, que vivem realidades completamente diferentes e que nós temos informações hoje e vamos falar. E outro jogador também se posiciona na discussão, principalmente na dúvida do torcedor se quer ou se não quer, que é Elias, que está emprestado, está aprovando nos Estados Unidos e também volta a entrar na pauta tricolor e você vai entender por quê. Eu começo com o Bitelo, porque o Grêmio de fato recebeu propostas por ele. Propostas que não são grandes, não são importantes no campo financeiro para o ano que vem, mas que começam a pipocar dentro do ambiente do Grêmio, que nós sabemos não tem muito dinheiro, sobretudo giro. Ontem, por exemplo, eu li uma matéria, uma entrevista com o Carlos Amodeu, que confirmou aquilo que nós havíamos já na nossa entrevista lá na Noite de Grêmio definido com ele. O Grêmio deve ter um déficit acima de 50 milhões de reais, entre 50 e 70 milhões de reais. O que indica, claro, que nós temos muitos problemas financeiros, sobretudo para conseguir resolver essas questões de montagem de grupo. E o dinheiro do Bitelo, se vier a ter algo importante, algo que não apareceu ainda, de alguma maneira merece que a gente pense aí e tente entender o caminho que isso possa determinar. Bitelo tem um mercado nos Estados Unidos, tem um mercado também na Europa, mas não ainda no grande mercado da Europa, e as propostas que parecem, ou as sugestões que parecem chegar, não chegam nem perto de 10 milhões de euros, o que indica que o Grêmio não vai nem cogitar ainda falar sobre isso. Se a gente pensar em construção do grupo, Bitelo é a primeira peça. É a primeira peça. Bitelo foi o grande nome do Grêmio nessa temporada. Bitelo é jovem, oriundo das categorias de base, tem uma característica de jogo hoje que é fundamental para se ajustar aos times. Então eu não vejo nenhuma possibilidade hoje do Bitelo deixar o Grêmio, sobretudo pelos números que estão sendo citados. O empresário dele tem conversado com alguns colegas da imprensa e falando ainda em sondagens. E a gente sabe que isso, de alguma maneira, gera sempre uma preocupação, mas neste momento nada vai ser feito com relação ao Bitelo, eu preciso dizer isso, ele é peça fundamental para a próxima temporada. Bitelo que vai conhecer o novo presidente, assim como a gente, já no próximo sábado e na semana que vem a posse do novo presidente, então nada será feito nesta semana. Outro jogador que merece também a discussão, e eu ontem conversava com algumas pessoas que têm sim interesse nele, o Renato gostou do trabalho dele nesse período, é Biel. Biel tem o passe vinculado ao time do Fluminense. O Fluminense já declarou que tem interesse em vendê-lo. Biel gostou de Porto Alegre, gostou do ambiente, tem a confiança do treinador, como eu disse, e o Grêmio quer Biel. O Grêmio quer Biel. Agora,
entre querer e discutir com o Fluminense tem um longo caminho. O Fluminense, inicialmente, segundo o contrato original que o Grêmio montou, o Fluminense teria que receber um dinheiro relativamente alto dentro da realidade do Grêmio hoje. Se fala em 9 milhões e 200 mil reais para efetivar, já que o Grêmio pagou já uma parte quando emprestou aqui. Mas agora, nesse momento, essa negociação terá que ser feita de outra maneira. O Grêmio não conseguiria efetivar essa contratação neste molde, neste modelo. Isso não daria ao Grêmio uma condição de negociação, claro, de acordo com a realidade financeira que o Grêmio vive, não daria para fazer esse negócio. Então, o Grêmio vai se aproximar do Fluminense, vai tentar um negócio, mas existe uma diferença importante entre o que o Grêmio consegue e o que o Fluminense pede, sobretudo, dentro do contrato passado. Mas acredito sim na permanência do Biel, mesmo que a gente saiba que essa negociação é uma negociação relativamente difícil, mas eu sinceramente acredito nisso, com o Fluminense ficando ainda com uma participação numa futura venda, algo importante em matéria de percentual. Outro caso que é preciso colocar aqui e que volta à nossa discussão é Elias. Elias foi emprestado com uma cláusula de compra para um time dos Estados Unidos, lá de Nova York. Elias aprovou em Nova York. Recebe o apoio do torcedor, fez alguns gols, decidiu alguns jogos e está relativamente indo bem lá e aprovando. O valor dele é baixo para efeito de um atacante com a idade dele, ele é jovem ainda, e a equipe dos Estados Unidos já se comunicou com o Grêmio para negociar, ou seja, talvez não queira pagar o valor que está na cláusula de compra automática. E aí está o impasse. O Grêmio, neste caso, poderia não querer, não negociar. E Elias estaria voltando se o time americano não fizer, não pagar o valor que está na cláusula. E aí? Essa é uma discussão que é interessante da gente ter nesse momento. Porque o Elias, ele não é unanimidade junto ao torcedor. Apesar de jovem, não é um jogador que empolgou a todos, esteve naquela dificuldade do Grêmio de cair para a segunda divisão, mesmo que não tenha jogado muito, mas ele não é também unanimidade interna. Então esse me parece um impasse importante que também terá que ser resolvido pelo próximo presidente do Grêmio, no caso pelo próximo departamento de futebol. Se os americanos não confirmam o pagamento da cláusula, o Grêmio pode discutir isso e receber de volta o Elias. E aí nós teríamos sim uma ideia se o Grêmio iria permitir uma negociação, e aí a gente está falando o paralelo do Biel pelo outro lado, né? Pelo outro lado. Será que o Grêmio aceitaria uma negociação, assim como a discussão do Fluminense? Será que o Fluminense aceitaria uma nova negociação? Situações que nós vamos tirar, dúvidas que nós vamos tirar, com certeza, até o final da semana que vem, já com a posse do novo presidente do Grêmio. Lembrando que hoje à noite, aqui no canal, às 21 horas, nós temos uma live para botar os projetos aqui, para discutir candidato por candidato, para a gente saber em quem vai votar. Vamos construir juntos isso aqui, hoje à noite, aqui no canal César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.